galerinha! É assim que a gente começa? Continuar. Como é que é? Tem que fazer o quê? Ativar o sininho. Aqui embaixo vai aparecer, mas ele tem que estar filmando adiantou mais. Tá bom, vamos lá assim mesmo então. O desafio, né? Os primeiros, né? E vai embora. Tem essa parada toda. Tá? Ganhar a camiseta do... adoro o Cadonar, né? Inclusive eu continuo dizendo que estou nessa campanha. Ajude o Cadonar a pagar boleto. Já avisei para vocês, né? Vai ser importante isso. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. A gente estava no material anterior que a gente estava trabalhando, a gente tratou um pouquinho da função condicionada a C, só para retomar de novo. E eu disse que ele é muito parecido com... na verdade não, C é igual, né, em tudo que é linguagem. O que tem de diferente na sintaxe é o else if tudo junto, eu acho. Né? E tirando isso, o restante do if é tranquilo. O que acontece? A gente tem aqui uns exemplos que eu tinha explicado para vocês e onde é que começa a mudar? Começa a mudar literalmente na estrutura de seleção case. Se vocês lembram o case era o switch case lá do C. É isso? O switch case do C, ele é bem diferente da concepção que a gente tem dentro do PLSQL e Oracle, tá? Por quê? Porque o switch case do C, ele não é tão flexível quanto essa versão do case do PLSQL. No switch case, se vocês relembram, a gente escrevia as palavras reservadas switch, é isso, né? Botava uma variável e depois testava se switch era 1, 2, 3, 4, a gente só testava sobre aquele valor, né? E a variável switch case, ela só funciona, variável não, comando, em tipo de dado inteiro e também share, é isso, né? O case não. O case nada mais é do que um monte de condição. Tanto é que eu não boto uma variável para testar, eu boto quem eu quiser. Eu começo com a palavra reservada case, certo? E concluo com end case. Dentro, eu faço o seguinte, alguém abre a porta aí, coitado do colega que está aguentando lá, dá a mão entre ele, ó. Vamos lá, ó. Case. Depois de usar a palavra case, o end case aqui de fim do comando case, eu vou colocar então 12, vamos lá então, eu quero dizer o seguinte, ó, eu quero criar aqui qualquer condição, tipo A é maior que B, então, e aqui eu boto o comando que eu quiser. Se eu quiser botar outro de novo lá, então X é igual a Y, vocês estão percebendo que eu condiciono a minha entrada dentro do case. Olha só esse exemplo para vocês entenderem melhor. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, caso, olha só, N1 é maior que N2, então imprima isso aqui em tela. E estou botando outra condição, se N2 é menor que N1, mas pessoal, tudo que a gente já aprendeu de condição funciona. Se eu quiser no intervalo, eu podia botar 12 aqui, por exemplo, between 2, 9, no intervalo de 2 a 9. Ou usar o in também como condição. A condição é a mesma condição do if. É como se fosse vários else if, esse case, tá entendendo? E além de tudo isso, a gente tem o else, quer dizer, se não entrar em nenhum deles, cai fora. Outra característica é que, no switch case, vocês faziam o seguinte, depois da primeira condição, você tem que dar um break, é isso, né? Por quê? Porque senão ele continuava executando, né? Aqui não. Aqui, se nesta condição for a que está valendo, ó, essa é a condição verdadeira, depois de executar essa linha de comando, ele cai para o final do case aqui embaixo. Não preciso botar break, ele salta fora. Vocês entenderam isso? Sim, não, talvez, quem sabe? Tá claro isso? Gente? Mesmo? Então tá, prosseguindo. Podemos mesmo? Então tá, então aqui tem um exemplo. Break não é uma palavra aqui do case, por isso que não vai conseguir fazer, ok? While, bom, while é enquanto, perfeito? Só que antes de explicar o while, eu queria voltar uma casinha. No PLSQL e Oracle, tudo se resume em laço. Vocês prestaram atenção que todo comando tem fim de comando, né? O if tem fim do if, o case tem, o if tem end if, o case tem end case, é isso? E o while não tem end while, tá? Porque na verdade, no PLSQL, a gente tem um comando, na verdade, a estrutura de repetição chamada loop. Literalmente é loop. E o loop funciona em loop. A gente faz o quê? A gente bota a palavra reservada loop e bota quantos comandos eu quiser até encontrar fim de loop.
Se eu não botar nem... quando é que ele sai daqui? O sair do laço loop é quando encontra a palavra chamada exit. Bom, saiu. Certo? Então, o laço vai ficar como se fosse um loop eterno aqui dentro, se eu tivesse executado apenas a palavra, escrever a palavra loop e end loop, sem colocar esse while aqui dentro. Certo? O while aqui é uma complementação, tendo em vista as linguagens. Então, ele é usado como while que você já conhece. Enquanto, é isso? Essa condição for verdadeira, fica no laço. Aí ele executa o que está aqui, volta e o while normal. É isso? É bom essa disciplina, sabe por quê? Porque eu imagino quanto tempo a Adelina ou os outros professores de vocês, sei lá, quem deu a disciplina, ficou insistindo com vocês. Era semanas de exercício e eu só chego, tá aqui o while. Entendeu? É bom demais, né? Eu não preciso me preocupar, é porque eu parto do pressuposto que todo mundo saiba. É isso? É bom demais isso, né? Muito bem. Agora, quem não sabe, pessoal, é melhor dar uma estudada, certo? Ó, aqui eu tenho um exemplo prático do while, como você já conhece. Ó, enquanto n é menor ou igual ao número, eu estou fazendo uma condição qualquer. Entra no laço e aqui vai implementando, fazendo o que tem que ser feito aqui, voltando dentro do laço. Tudo bem? De novo, eu não vou implementar, tá aqui o material do livro, vocês podem executar em casa. Tá, daqui a pouquinho também, certo? Quem está nos assistindo pode executar também, entendeu? É legal essa parada do vídeo, né? Vamos lá. Ok? While, não tem mistério. Tanto é que vocês vão olhar aqui dentro, eu estou reescrevendo esse livro, tá? E na reescrita do livro eu não começo com while, eu começo com loop. Porque eu acho mais prudente começar com loop. Porque, na verdade, tudo é loop. Tanto é que eu começo a botar aqui dentro, estrutura de repetição, loop. É laço. E a sintaxe é simples. Loop, end loop. Loop, end loop. Quando é que ele sai? Ele sai quando encontra a palavra exit. E aqui eu tenho duas maneiras de sair fora. Um exemplo, mas não precisava ser assim. Eu fiz um if, se a condição for verdadeira, ele cai fora. E aqui eu estou usando esse comando legal. Saia quando essa condição for verdadeira. Entendeu? Então ele pode executar quantos comandos você quiser. Estilo do while. Não é bem do while, entendeu? Porque o do while tu vai botar no final. Aqui não, aqui tu bota onde tu quiser sair. Tu faz uma condição e saia. Então esse when eu posso colocar condicionando qualquer comando. Qualquer comando. Aqui tu vai botar A marque B. É uma condição. Não, mas eu tô falando... Não. Ele funciona... Não. Desculpa. Ele funciona em alguns comandos específicos, tá? Ele pode funcionar no if. No if não tem isso aqui. Isso aqui é só no case e no loop. Tá? Tem alguns lugares que também ele funciona. Na verdade, não. Tu tem razão. Ele funciona para várias coisas. Por exemplo, eu estou trabalhando com cursores lá. Eu quero parar o cursor, eu faço isso. Entendeu? Então, o laço de repetição, tu pode derrubar ele assim. Se essa condição... eu vou usar em laço... Em laço, pode usar assim. É o mais fácil deles de usar. Eu acho, pelo menos. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Dúvida? A diferença é tipo aqui, se a condição for verdadeira, saia. Aqui, saia-se, se a condição for verdadeira. É só maneira de reescrever. Do loop do while. O while, ele obrigatoriamente te coloca uma condição inicial para começar a minha regra, e a condição só vai ser testada de novo quando voltar. Aqui não. Aqui é qualquer lugar. De novo, se tu tivesse colocado o comando exit aqui dentro do while, também vai sair. Tu pode botar o exit do while e fazer uma condição, ele vai sair também, por favor. Pode. Tu pode sair a qualquer momento de qualquer laço botando a palavra exit, entendeu? A qualquer momento. Então tu poderia ter uma outra condição aqui dentro pedindo para sair. Ia também sair. Entendeu a diferença? Então assim, é muito... A gente usa muito loop, principalmente para trabalhar com cursores via PLSQL, porque tu faça um laço retornando o que está acontecendo dentro do cursor e vamos embora, entendeu? Mas a gente vai ver depois nas próximas aulas, ok? Turma? Sim? Bom, continuando. Aqui tem um exemplo, onde eu estou fazendo um laço, iniciando na linha 7, aqui ele termina aqui na linha 13, aqui ele cai fora, depois um if. Aqui eu estou testando, Começa, dou uma linha de comando, cai, se essa condição for verdadeira, senão ele continua aqui percorrendo meu laço, certo? Depois vocês testam com um pouquinho mais de calma. Já o for, eu quero abrir parênteses. O for, para abrir o bloco de notas que eu acho que vai ser melhor.
Notepad++. Porque tu coloca e pede. Notepad++, deixa eu abrir aqui, fazer uma parada aqui de abrir uma nova. Cara, tem de tudo que é coisa aqui dentro. Ó, por que eu tô abrindo ele? Vamos fazer um for lá no C. Lá no C tu faz assim, né? For, sei lá, A é maior, A recebe 13, vai até A menor ou igual a 10, fazendo A fazendo A++, e aqui a gente abre chaves, e aqui fecha, aqui dentro do programa o que quiser. É isso? Isso é o clássico for da linguagem C. Fechou? Onde eu inicializo uma variável, eu tenho uma condição para esse for permanecer ativo, rodando, né? E todas as vezes que tu voltar, tu executa o que está aqui. É isso? É isso? Aqui eu estou fazendo um laço contado, certo? Mas vocês sabem que isso aqui pode ser o for, na verdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Na verdade, são 3 linhas de comando for. Se tu quiser dizer aqui que A recebe 3, por exemplo, aqui testar assim, X sei lá, é diferente de 9, e aqui tu disser que tu quer que ele faça, sei lá, W recebendo X mais Y, você sabe que vocês podem fazer, né? Porque é qualquer comando, né? Então o for não é um laço contado no C. Ele volta, é isso, e sempre testa. A gente usa como laço contado também, certo? Ele é muito usado para laço contado, mas não precisa. Eu posso fazer 3 comandos que eu quiser aqui. A diferença aqui, esse comando vai ser executado uma única vez? É isso? Vamos lá. Isso aqui sempre vai ser executado para continuar o que está aqui dentro, que é a condição de parada, e aqui é um comando qualquer. Né? Eu posso mudar essa regra do X aqui dentro e, sei lá, fazer qualquer que eu quiser. Concorda comigo? Sim, né? No PLSQL é diferente. No PLSQL, a sintaxe é a seguinte, ó. Tu coloca, é um laço contado sempre. Onde tu diz, meu amigo, eu vou começar, a variável A vai começar em 13 e vai até 9, por exemplo. Como é que eu faço isso? Ó, uso a palavra reservada for, a variável que tu quer controlar, eu vou fazer isso aqui, ó, no PLSQL, ó. No PL/SQL aqui, né? Faz o seguinte, ó, for, não precisa de parênteses, eu digo, a variável A, olhando a sintaxe, eu quero que ela inicialize em 5 e vá até 15. Assim. E, não esquecendo, loop, porque no PLSQL tudo é loop. É isso? E aqui o comando que quiser fazer. Então, tu vai dizer o seguinte, ó, A começa em 5 e vai até 15. E toda vez que ele volta, ele incrementa 1. Ele incrementa 1. É um laço contado sempre. Aqui não tem condicionar. Aqui é um laço contado. Entendeu? E ele sabe quando ele começa, quando ele termina e faz o incremento sozinho. Ah, mas eu quero fazer de forma decrescente, de 15 até 1. Bom, a gente usa a palavrinha reverse antes de botar os valores que eu quero atribuir. Aí ele vai começar, por exemplo, se eu tivesse colocado lá, hipoteticamente, reverse aqui eu quero que comece em 15 e vá até 1. Entendeu? Ele vai começar 15, 14, 13, 12, 11 e vai embora. Fechou? Eu até coloquei aqui um exemplo, para vocês entenderem. Ó. E aqui usando variáveis, não valores absolutos, como usei lá. Eu estou dizendo, olha, a variável cont, ela começa no que vale V1 e termina no que vale V2. E executa isso aqui. Já? De certa forma, na minha opinião, é a mais impactante das mudanças de sintaxe de linguagem que vocês já estão acostumados. Tudo bem? Mas não tem nada de mistério, né? É igual a Shell. Shell Script. É igualzinho Shell Script. Quem está acostumado a Shell Script vai olhando e se bate, em casa. Só para lembrar que Shell Script foi feito depois do Oracle, tá? Então quem nasceu primeiro nesse caso aí foi o Oracle, tá? Vamos lá. Continuando isso? Bom, tratamento de exceções. Meu último tópico. Tem exceção? Tem. Se a gente está acostumado a fazer o que lá no Java? Try catch, essa parada aí, não é isso? Não, lança tudo para pergunta dele. E azar, vê o que dá, né? Você sabe o que é controle de exceção, pessoal? Alguém está me olhando com uma cara tipo assim, eu acho que eu sei, acho que não. Tem uns me olhando assim, mais ou menos. É isso? Catch, já era, né?
Pessoal, controle de exceção é o seguinte, para quem não trabalha profissionalmente, é um negócio muito legal de fazer para não dar pau feio assim pro cliente ver. Entendeu? Tu não sabe se vai dar problema, tu começa com fazer o ops lá, tu faz um try, bota o que tu quiser e no final tu bota um exception lá, entendeu? Aí é o seguinte, ó, se der qualquer cacá, que em vez de aparecer aquela tela azul, tela vermelha, erro em inglês, tu manda. A exceção, deu problema. Só escreve assim, deu problema, porque o cara bota um ops na tela, entendeu? Deixa o cara fica, o que houve? Não sei o que houve, entendeu? Claro que controle de exceção um pouco mais, tu pode tratar o erro e tal, mas vamos lá, ao que interessa. No Oracle, funciona da seguinte forma, deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem a lógica. Não existe o try de iniciar para daí testar se deu erro. Como é um bloco PLSQL, quando tu inicia um bloco PLSQL no begin aqui, ó, ele já inicializou o meu bloco de tentar fazer. E tudo que eu tentar fazer, ele vai executar. Joia? Ele trata exceção com a palavra exception, que eu falei para vocês na aula passada, o Oracle é extremamente organizado, então tu só vai conseguir ter exception com as últimas linhas de comando do teu bloco PLSQL. Certo? Até porque é o seguinte, ó, o que esse cara está fazendo aqui? Ele recebe V1 e V2 como parâmetro, é isso? E o objetivo é dividir um pelo outro e mostrar a divisão. Certo? O que ele vai fazer? Se tu passar V1 e V2 bonitinho, sem problema nenhum, o que é sem problema? O V2 não ser zero, né? Porque o único problema que poderia estar aqui é o V2 ser zero, concorda comigo? Olha lá. Se o V2 não for zero, ele vai imprimir e dizer a divisão é e vai saltar fora. Ele nunca vai escrever o que está aqui. Nunca nem vai executar o que está fazendo aqui. Certo? A execução de exceção só vai acontecer se der problema nas linhas entre a palavra begin e exception. Está claro isso para vocês? Sim ou não? Talvez, quem sabe? Isso aqui nesse caso, então é o seguinte, ó, eu tentei fazer V1 dividido por V2. Vamos supor que o infeliz botou 0 lá. É isso no V2. Vai causar um erro, é isso? O erro não vai aparecer para o usuário e vai cair na exceção. A exceção também tem twelve lá, tá vendo? Só que aqui a gente pode testar a exceção. Existe uma lista gigante de tipos de exceção que podem, já programados, que podem retornar. E essas variáveis programadas vão retornar booleanamente dizendo se é verdadeiro ou não cada exceção. Aqui eu estou testando se a constante 0 divide aí, que vai retornar se deu problema, divisão por 0, retornou verdadeiro ou não. Eu estou prevendo que isso possa acontecer. Então o que acontece? Se ela retornou verdadeiro, o infeliz botou no V2 0. É isso? Se botou 0, eu vou imprimir em tela. Erro, divisão por 0. Não é possível dividir o valor de V1 por valor de V2. E cai fora. Agora, se eu não sei o erro que é, eu boto lá 12. Outros. Outros é qualquer outro tipo de erro. Se eu não sei o erro lá, qual é o erro? Que eu não sei. Aconteceu um erro, entendeu? Não sei, só sei que tem erro, entendeu? É uma maneira mais bonitinha do que aparecer tela, um monte de linha de comando. Vocês entenderam essa parada? Então, isso é exceção. Só que existe uma parada chamada exceção programada. A exceção programada... inclusive, antes da exceção programada, me desculpem, pessoal. Vocês podem usar as constantes, pessoal. SQL Code e SQL Erro, ó. O SQL Code... Se o erro for de SQL, ele vai mostrar qual é a linha de comando SQL que ele estava executando. Que deu erro, tá? E o SQL termo é aquele erro bonitinho lá. Ocorreu um erro. Entendeu? Tal. Aí tu procura no Google para ver o que é. Entendeu? Mas vai querer usar para alguma coisa, tipo, tratar isso aqui, fazer um case e imprimir em tela, bonitinho em português, beleza, tá? Mas eu estava falando de exceção programada antes, desculpem, tá? Aqui está um exemplo de exceção programada. Primeiro, antes de explicar a exceção programada, vou voltar aqui nessa minha tela tosquinha aqui. Vocês já, por um acaso, ouviram falar no comando goto? O comando goto o pessoal tem ódio dele. Vários programadores têm ódio do comando goto, tá? Por quê? Porque eles dizem que goto não é um comando. Goto evapora, literalmente, tá? Não é um comando que dá para se dizer que é
uma coisa inteligente. Uma coisa bem antiga. Antigamente só se programava assim. Inclusive, se vocês forem programar Assembler, se vocês não tiveram o privilégio ainda, lá em Assembler tá cheio de GoTo. É dessa forma que é implementado laço de repetição. Não é isso? Quem já estudou? Então, em alto nível, a gente diz que GoTo é um lixo. Mas a baixo nível em Assembler é só o que existe. Entendeu? Então, é estranho esse pessoal que... Mas assim, ó, por que eu estou explicando? Porque tem uma analogia aqui. Para quem não sabe o que é isso, pessoal, vou imaginar que aqui é um bloco de comandos, tá? Qualquer. Aí tem, por exemplo, lá, sei lá, aqui tem um comando, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E aí tu pode criar uma marcação. Tipo, cria a marcação 1. E continua lá, comando, comando, comando. Aí eu vou criar a marcação 2. Comando, 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 comando. Eu vou criar a marcação 3. Comando, comando. E eu vou criando várias marcações no meu código. Vamos supor que aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Se, sei lá, A é maior que B. Entendeu? Por exemplo, se eu podia fazer o seguinte, ó. GoTo vá para 3. O que é GoTo, vocês entender? Eu estou executando estruturalmente aqui. Se o meu C nunca entrar aqui dentro, ele vai iniciar e terminar lá embaixo. Certo? Agora, hipoteticamente, se essa condição for verdadeira, quando ele encontrar GoTo, ele ignora todos os comandos que estão aqui e começa a executar o primeiro comando depois da parada 3. Isso é GoTo, em poucas palavras, tá? Tem muito mais que isso, mas em poucas palavras é isso. Tudo bem? O que isso tem a ver com Oracle? Nada. Eu só tive vontade de falar, tá? Não, eu tô brincando. Ó, é que na verdade, quando a gente fala de exceção programada, a gente tem uma parada parecida. Não é GoTo, mas é parecida. Como é que funciona a exceção programada? Ó, nas variáveis, lembra que no is tu declara variável entre o is e o begin? Eu declarei aqui, ó, uma variável chamada, ó, exceção prog, e ela é do tipo exceção. A gente tem o tipo number, varchar, begin, é isso? E aqui eu estou criando uma exceção, uma variável do tipo exception. Variável do tipo exception só pode ser programada no exception. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou testando o seguinte, ó, eu estou dizendo que eu vou ter uma variável, um ponto chamado exception prog, tá? Na exception eu vou testar o seguinte, ó, se exception prog retorna verdadeiro, foi chamado, disparado, eu executo o que está aqui dentro. E vem até aqui, ó, e fim do meu exemplo de procedimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha a minha linha de comando. V1 recebe, V1 é menor que V2, desculpa, V2 é menor que V1? Se for, eu estou dizendo, raiz seria como se fosse o GoTo. Entendeu? Vai para a exceção programada tal. Ele ignora todas as linhas de comando que estão aqui, cai direto aqui dentro e começa a executar lá. Ó, o valor informado como segundo parâmetro é inferior ao primeiro. Só isso. E cai fora do meu procedimento. Se não, se for qualquer outro tipo de erro, ó, ocorreu um erro na operação. Qual? Não me interessa, aconteceu um erro. Certo? O que eu estou querendo dizer? Porque eu queria imprimir aqui um laço que começava em V2 e V1 e ia até V2. Se eu botar V2 maior que V1, não vai imprimir, é isso? Então eu estou querendo uma exceção programada. Ele caiu aqui. Se for, eu salto automaticamente aqui e executo minha linha de comando e acabou. Vocês entenderam o que é uma exceção programada, galera? Não é nada complexo. Concorda comigo? Dúvidas? 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 Posso ter várias dentro da sessão de exception? Pode. Tu pode criar várias programações. Qualquer caso que tu quiser. Pode criar um except e botar. Quantas exceções tu quiser. Só vai botar um when, exceção tal, se for tornar verdadeiro, vai embora. Igual o try-catch do... Igual o try-catch. Mais alguém, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Bom, se não tem dúvidas, eu agradeço até aqui a ficarem ouvindo meu vídeo, né? E agora a gente vai comer uma pizza. E não esqueçam de se inscrever, né, no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, é isso? Entendeu? E deixa um like, né? E subliminarmente está a minha conta para depósito, pessoal. Obrigado. Olha aí, o El Jus. Olá, galerinha. A gente está no vídeo agora gravando. Ó!
Em sala de aula, aí ó, É bom gravar. vai gravando. Os aviões passando, depois quer saber em que segundo passou, não foi que ele botou um exercício assim? Em que segundo o avião passou, para ver se vocês estavam ligados em que parte do vídeo que aconteceu isso, né? Eu gostei da técnica dele. Bom, galera, então quando eu tô falando de PLSQL para vocês antes, a ideia aqui é só fazer um overview rápido de algumas coisas simples de PLSQL. Depois que eu terminei de explicar procedimentos e funções, e quem não estava na aula, depois assiste o vídeo, tá? E não perdeu nada, não foi nada importante que eu expliquei, né, pessoal? Então vamos lá, ó. Quase nada. Então, assim, das operações aqui, vocês entenderem, a primeira etapa aqui são as operações básicas, matemáticas que eu posso ter. Então, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. A divisão, só para entender um pouquinho. Aqui, atribuição, já tínhamos conversado, 2 pontos igual, é isso? Soma é soma, subtração, multiplicação, só que a divisão, ele não tem diferente do C lá, que tem um operador para divisão de inteiro, operador para divisão de real. Não, a divisão é barra. Quando é que ele vai fazer a operação de inteiro, a operação de real? Depende dos tipos de dados. Se os tipos de dados são tipos de dados inteiros, ele vai fazer a operação de inteiro. Tá entendendo? Se o tipo de dado é real, um deles, ele vai dividir em formato real. Joia? E tem uma coisa nova que é a exponenciação, que isso aqui não tem em alguns lugares. Asterisco, asterisco é um no expoente do outro. Entendeu? Tipo aqui, 7 na 3, 343. É a resposta. Joia? Joinha? Tá, descendo aqui, só pra gente explicar. Trunque. O trunque, bom, como eu falei, a gente vai fazer um overview rapidinho, tá? É uma função que vai truncar valores. Aqui estão os exemplos para vocês entenderem. Veja bem, aqui eu estou dizendo que o A está recebendo trunque de 129.472 e eu estou passando com o parâmetro 1. O que ele vai fazer? Ele está truncando esse valor e vai pegar um dígito, certo? Um dígito como dígito depois da vírgula. Tá vendo? Mas ele trunca, ele não arredonda. Perceba que aqui tem o 7. Deveria ser 40 e botar 5, né? Só que como isso aqui não arredonda, ele trunca, corta, é isso? Então aqui ele está devolvendo 129.4. Se eu botar 0, ou nesse caso aqui não botar nada no trunque, ele vai pegar só a parte inteira do número. 129. Fechou? Agora, e se eu botar negativo? Bom, agora começa a magia. Se eu botar valor negativo com um parâmetro, ele está pegando, ó, eu passei menos 2. Ele está pegando apenas 2 elementos. Tá vendo? Centena. Aqui eu estou botando menos 1. Tá vendo? Ele está devolvendo meus 120. Tá entendendo? Eu estou pegando só a primeira parte representativa. Tá entendendo? É loucurado isso aqui. Mas é legal, pode usar para alguma coisa. Eu nunca usei, mas fica dica, tá? Tá aí. Mas vaqueta, quer usar, tá ali, né? Ah, como é que eu faço? Tá, eu uso o trunco, entendeu? Pode fazer isso aí só com números. É que se quer usar para texto, eu tenho para texto também, mas outra coisa. O round, pessoal, aí é diferente. Ó, arredondamento. E aqui quantas posições de arredondamento tu quer? Então eu vou dizer aqui, ó, 1259,572. Se usar só round, isso aqui, ele vai arredondar, como a gente já conhece. É 5 para cima. Fechou? Se eu boto o parâmetro, por exemplo, eu botei 1 aqui, ele vai pegar uma casa depois e vai arredondar daqui para cá. Tá vendo que ele retorna aqui, 0,6? Se eu botar o menos 1, aí é o contrário. O que ele vai fazer? Ele arredonda para cá. Como isso aqui é 9, ele vai converter esse cara para 6. Fechou? O round eu já usei. Com menos 1, menos 2. Entendeu? Isso eu já usei. Aqui dentro. Mas aí foi uma vez só, tá? Eu não sei como que eu usei, tá? Fechou? O mod vocês conhecem para que serve, né? Ah, não, vocês não conhecem. Porque o C, o que é o mod? É o resto da divisão de número inteiro. É isso aí, né? Porque no C a gente usa o porcento, é isso, né? Então vamos lá, o resto, ó, como é que eu faço? 17 por 2 é 1. Ah, mas olha que diferença. Ele retorna quebrado? Sim. Mas ele para. Ele para. Porque retornou 17,5. O 5 já é casa decimal, né? Então ficou 1,5, é o que sobrou. Sacou a diferença? No caso do C, tu não consegue fazer isso aqui.
Ele só consegue fazer resta divisão de número inteiro. Aqui ele consegue fazer de fracionado. Ele para de dividir quando não consegue mais. E te dá o resto da divisão. Isso é legal. Tá? Aqui eu botei 0, quer dizer que ele vai pegar apenas, ó, 2.5 também posso dividir com o número quebrado, ó. E ele retornou o resto da divisão. Certo? Bom, depois eu tenho aqui operadores lógicos e relacionais. Vamos mostrar um pouquinho a diferença. E, pessoal, isso aqui é muito... Quem já usou Select, Update, a parte de regra, de condicionamento é a mesma, só para lembrar. Tá? Igual é igual. Não é igual a igual, perfeito? Eu estou usando aqui o if, vocês vão entender como é que funciona o if depois. Se A é igual a B. O diferente, no Oracle, a gente pode usar de 3 maneiras. Maior ou menor, não igual ou tio igual. Isso tudo aqui é diferente. Entendeu? É tudo a mesma coisa. Menor do que, maior, menor, igual. Bom, pessoal, até eu esqueci o igual aqui do lado. Olha que rateada do livro, faltando um sinal de igual aqui, professor. Tá certo? Na sintaxe, ó, porque aqui no exemplo tem e na símbolo não está usando, tá? E o between é o intervalo, que eu também posso usar no if. Isso não existe em linguagem. Não é? Olha o que eu estou fazendo aqui. Se A está no intervalo de A de 10 e 50. No if normal, tu tinha que fazer o A é maior do que 10 e A é menor do que 50. O between pode ser usado, além de usar no select, também no if, como critério de condição de intervalo. Vocês entenderam? Isso é legal. Isso é legal. Tudo bem? E aqui eu tenho também o in. O in também pode ser usado no if. Lembra do in lá, que é uma lista? Eu também posso usar isso aqui dentro do if. Ó, se o A for 2, ou 5, ou 3, ou 4.3. Tá vendo? Eu posso testar o in como uma lista. Is-null, gente, testa se a célula é nula. É porque o que acontece? O nulo é diferente de vazio. Você sabe o que é isso, né? De botar apóstolo e apóstolo. É diferente, tá? Então aqui, se eu quero testar se o elemento é vazio, vou testar assim, ó. Se A é nulo. Entendeu? Is-null. Ele vai retornar verdadeiro se esse valor aqui é nulo ou não. Certo? O E, vocês já conhecem, e aqui não tem obrigatoriedade de usar parênteses. Não tem obrigatoriedade, mas tu quer usar, tu vai forçar, certo? O O é O e o não é não. Mais fácil que isso. Tá bom, né? Mas se tá tão bom assim, vamos ver o C, o if. Só o if por hoje, pode ser? Pode ser? Olha que barbado o if. No Oracle, todo comando tem fim de comando. Entendeu? Então a galera que estava trabalhando lá com o VB, lá com o Clipper, lá, vai lembrar que todo if tem um fim de if. Aqui também. End if. Aqui, ó. O if tem end if. Mesma coisa, entendeu? O if tem o fim de if. E aqui eu posso botar quantos comandos eu quiser. Funciona assim, ó. Se essa condição for verdadeira, então executa o comando que eu quiser botar aqui dentro. E eu só vou terminar esse if quando encontrar o end if. Entendeu a lógica? Entendeu a lógica, pessoal? Sim ou não? Ó, sintaxe. Se a condição for verdadeira, então executa o bloco de comandos. E fim de C. A sintaxe 2, usando else. Do jeito que você já conhece. Se a condição for verdadeira, executa quantos comandos eu quiser usar aqui dentro. Se não, executa quantos comandos eu quiser executar aqui dentro. Só vai terminar esse if com o end if. Ok? E aqui tem uma parada legal, que é o else if. Se não C. Lembra que o algoritmos 1 tinha o se não C? Aqui o se não C literal, pessoal. Melhor que isso aqui é impossível. É impossível mesmo, porque nem no C a gente consegue fazer essa parada aqui. Aqui tu faz o quê? Ó, se a condição é verdadeira, executa isso aqui. Se não se, outra condição, então executa isso aqui. Se não se, tu pode usar quantos else if tu junto quiser trabalhar. Entendeu? Entendeu, pessoal? E o legal disso é o seguinte, ó. Quando ele cai no primeiro else if e executa o comando, se já executou o primeiro, ele cai para o fim de C depois. Ele não continua executando os restantes dos comandos. Sacou? Então, se esse primeiro if for verdadeiro, ele executou o comando, ele cai aqui para o próximo comando aqui de baixo. Só que o else if também tem o else. Se eu quiser, se não for nada disso aqui também tem, então testa isso aqui. Entenderam a lógica? Se eu não me engano, acho que sim, aqui eu tenho um procedimento gigante aqui, na verdade,
que é para fazer um procedimento que não faz nada que seja muito inteligente, mas como eu falei, é apenas didático, certo? Aonde eu estou passando dois valores como parâmetro, o N1 e o N2. Joia? O que ele está fazendo ali? Ó? Linha 6. Se N1 igual a N2, ele está imprimindo em tela. N1 igual a N2. É óbvio, né? Mas enfim, só para mostrar didaticamente como é que funciona. Aqui eu estou usando, na linha 9, um outro bloco de if dizendo se N1 é maior do que N2 vezes 2, então N1 é maior do que o dobro de N2. Se não, N1 não é maior que o dobro de N2. Tem que integrar isso como end ou só botar o if? Tu pode, assim, ó, todo if tem um end if. Tu pode botar um if dentro de um if. Só que cada um deles tem o seu fim de if. Entendeu? Então vamos pensar o seguinte aqui. Vamos abrir para ser um pouquinho mais... Hã? Não, eu não quis dizer o end no final. O end do end? Eu por exemplo, eu posso ter o seguinte aqui, ó. Por exemplo, se... Um exemplo, tá? Eu botar aqui, por exemplo, se A é maior que B, então esse cara tem end if, tá? Só que aqui dentro eu quero fazer outro if. If, sei lá, J é maior do que 10, então esse cara aqui dentro também tem que ter o end if. Não tem parênteses ali, não. Não. Não, a sintaxe do Oracle não precisa botar parênteses, mas se tu botar não tem problema nenhum. Ponto e vírgula também não. No fim de comando não. Eu tenho que botar onde? Eu tenho que botar nos comandos aqui de dentro, sei lá, x recebe 10, aí vai. Entendeu? Aqui podia ter outro linha de comando, vai embora. No caso do if, é só os conchetes, no caso. Sim, os conchetes, é que antes a gente usava assim, né? Não tinha o então ali, né? No C era assim, vamos pensar o C. C era assim, ó. Se, aquela mesma linha de comando lá, A é maior que B, aí eu tinha que fazer abre chaves, fecha chaves. É isso, né? Aqui não. Aqui tu inicia, só que no C tu pode fazer assim, né? Tu não precisa disso aqui, né? Tu precisa executar um comando. Aqui não. Todo comando tem fim de comando. Então todo if obrigatoriamente tem o end if dele. Entendeu? É esta a grande sintaxe do if, tá? Eu tenho outro exemplo aqui, olha só. Usando else if, ó, passando um parâmetro de procedimento, onde o cara pode trabalhar ali dentro com um número maior ou igual a 0, é positivo, se não é negativo, se não é nulo. Tá vendo? Por exemplo, vou fazer esse exemplo aqui. Vou pegar esse procedimento aqui do positivo, negativo e nulo, tá? Ó, copiei ele. Vou lá no meu PLSQL que eu estou rodando aqui dentro. Vou mandar colar ele e vou começar a apagar os meus numerozinhos lá. Só para ver funcionando. Fazer só esse exemplo aqui. Por hoje era isso aí, tá? Ó, vou escrever aqui no meu positivo. Tem que ser usando o caractere correto, senão ele não vai funcionar. Certo? Cadê o outro camarada aqui? E deu. Vou mandar compilar esse procedimento aqui e ele deve, espero que eu, dizer que está compilado. Vou no meu procedimento aqui. Esse aqui, ele chama-se o procedimento exemplo 2 if. Cadê o exemplo 2 if aqui? Procedure, isso. Atualiza. Atualiza. É function, perfeito, desculpa, é verdade. Funções, tá? Quando é funções, a gente tem que executar diferente, né? Então vamos lá, ó. Select, ó. Select é exemplo 2, underline, if, e eu tenho que passar um valor, né? Sei lá, 5. From, dual, lembra disso? Mandei rodar. 5. Ele retornou. É isso? Exemplo 2 if. É que ele não executou. Eu vou mandar executar por aqui. Vou mandar executar por aqui. Tá? Se eu mandar executar por aqui, mandar rodar, ele vai retornar o valor. Tá? Eu tinha que usar como procedure. Ele vai implementar o que está escrito como resposta. Fechou? Retorna o número. Só que o número é um número normal. Eu não quero retornar o número. Eu quero retornar resto. Aí o meu problema. Mandei retornar uma coisa errada. Estava retornando o próprio valor. Compilado, agora sim. Mandei executar meu if lá. Manda rodar, positivo. Se eu botasse aqui menos 5, mandar rodar lá dentro, negativo. Fechou?
negativo. É isso? Então, galera, eu acho que da primeira etapa tá mais que bom isso aqui, não tá? Então, por hoje era isso e até a próxima. Certo? Perfeito.